Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Cibele, eu sou graduando na turma FLC 21925 FSP com a tutora Larissa de Oliveira. Eu sou graduanda na segunda licenciatura em Pedagogia. Como havia dito antes, meu nome é Cibele Teles da Silva. Eu estou na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. A área de concentração que eu escolhi para o meu estágio foi as novas mídias e a educação. E o tema foi o uso das novas tecnologias na sala de aula como ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem. A justificativa para a qual eu escolhi esse tema foi a seguinte: as novas tecnologias estão em todos os lugares, pois facilitam o dia a dia na vida das pessoas. Não seria diferente na educação. Dessa forma, a tecnologia está em todo lugar, bancos, comércio, dentro da nossa casa. Então, não tem como desassociar a tecnologia da educação. Elas estão unidas, porque o que se aprende na escola se leva para casa, o que se aprende em casa se leva para a escola. Então, dessa forma, uma maneira de diferenciar um pouco a educação, não ficar aquela coisa tão monótona como era antigamente. Então, os chamados métodos de ensino tradicionais estão na contramão com o atual cenário do uso das novas tecnologias, onde os estudantes são estimulados a buscar conhecimento. O que isso quer dizer? Aquele método de ensino de livro, apostila, deve ser evitado ao máximo hoje em dia, porque não atrai a atenção dos educandos, eles ficam muito dispersos, ficam muito cansados, é a mesma coisa, não muda. E como eles têm essa facilidade com a tecnologia, quando você leva para a sala de aula isso, facilita bastante o ensino-aprendizagem, facilita tanto para o professor quanto para o aluno. Eles acham mais atrativo uma aula que é mais dinâmica, não aquela aula tão repetitiva e cansativa como é baseada apenas em livros, apostilas, como é o chamado método tradicional. Uma forma de utilizar a tecnologia na escola é unindo os conteúdos com as novas mídias. O que isso quer dizer? Que a gente não vai mudar o conteúdo, mudar o que os alunos devem aprender. Vai se continuar com aquilo que é ensinado em sala de aula, só que de uma forma diferente, que é uma forma mais simples até, que é trazendo a tecnologia para a escola, para a sala de aula, tornando a aula mais atrativa, mais dinâmica, fazendo com que os alunos tenham interesse, busquem o interesse em aprender mais com a forma com as novas mídias, porque isso vai facilitar a aprendizagem deles, porque eles vão achar mais fácil, uma coisa mais dinâmica do que aquela coisa repetitiva e decorativa apenas. Os objetivos para esse estudo foram os seguintes: compreender a importância do uso das novas tecnologias na sala de aula, descrever as dificuldades em usar as novas mídias no ambiente escolar, conhecer as novas mídias utilizadas durante as aulas, entender como os alunos aprendem melhor os conteúdos com as novas mídias. Fazendo uma explicaçãozinha. Compreender a importância, isso significa o quê? Que nós temos que entender o quanto é importante trazer a tecnologia para a sala de aula, do jeito que você puder, seja com celular, com notebook, computadores, com laboratórios de informática. A forma que existe essa tecnologia, o quanto ela é importante ela ser usada em sala de aula. Se bem que também tem as dificuldades em usar essas novas tecnologias. Nem todos os professores, os educadores, eles têm essa facilidade de utilizar as tecnologias até em casa, na própria vida. Então eles vão sentir, sim, uma certa dificuldade em levar para a sala de aula, mas que essas dificuldades precisam ser superadas. Conhecer essas mídias que são utilizadas, como eu havia dito antes, celular,
tablets, notebooks, computadores, tipo PC, é, conhecer essas mídias, ter conhecimento delas, como elas podem ser usadas em sala de aula, não somente saber como elas funcionam, mas como você pode usar elas em sala de aula. E entender como o aluno compreende melhor os conteúdos com essas novas mídias. Como os alunos vão compreender o conteúdo utilizando essas mídias sociais, essas mídias, essas novas tecnologias. Por quê? É preciso que una-se o conteúdo de sala de aula com as tecnologias. O uso das novas tecnologias no contexto escolar contribui de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem. Então a gente vai ver o quê? Que usar a tecnologia é uma forma de contribuir para esse processo, vai ser um facilitador desse processo. Então, eu vou usar o conteúdo que o aluno deve aprender em sala de aula e utilizar alguma coisa, alguma tecnologia que vai facilitar, seja um jogo, um aplicativo, um notebook, um celular mesmo, alguma coisa que traga essa tecnologia para a sala de aula e que os alunos compreendam e sintam-se motivados a estudar com essa nova tecnologia. A modernidade é necessária, pois a tecnologia é parte integrante da vida das crianças que hoje estão na escola. Elas nascem em um mundo tecnológico, segundo Zaccariotti 2012, na página 7. O que é que ele diz? Que a modernidade é necessária, pois as crianças hoje em dia elas já têm a facilidade de utilizar as novas mídias. Elas têm facilidade de mexer em celular, tablet, notebook, em televisões, em smart TVs. Elas já têm essa facilidade, coisa que muito adulto não tem. Que ele leva um certo tempo para compreender como é que se usa essa tecnologia e as crianças já sabem. Então, elas já têm essa facilidade de conhecer essa tecnologia e elas vão sentir mais facilidade dentro de sala de aula como compreender utilizando essas tecnologias. Essa relação dos estudantes com a tecnologia é muito clara. Eles se adaptam aos novos aparelhos e aplicativos e o uso das novas mídias na escola é de fato desafiador. Como eu havia dito antes, nem todo educador vai ter essa facilidade de compreender como é que se usa e como adaptar o conteúdo a essa nova tecnologia. Desta forma, de acordo com Napoleão, 2003, a união entre a informática e as teorias educacionais através da estratégia de ensino são muito importantes. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir a tecnologia ao método de ensino que tem que ser o conteúdo que os alunos precisam ter conhecimento, adquirir esse conhecimento desse conteúdo. Então, dessa forma, o educador vai ter que criar estratégias para poder facilitar essa união entre as novas tecnologias e o conteúdo que os alunos precisam compreender. Vale ressaltar que a eficácia e os benefícios da aprendizagem através das novas tecnologias dependerá da adaptação que os professores farão com o objetivo de complementar a prática pedagógica e não de substituí-la. Quando se diz uso das novas tecnologias, quer dizer o quê? Que não vai se substituir a prática pedagógica, não vai se substituir, pelo menos até o momento, quadro, caderno. Então, vai se continuar usando as práticas pedagógicas que sempre foram utilizadas e vai ser complementado com essas novas tecnologias, que é para facilitar esse processo de aprendizagem dos alunos. A metodologia utilizada foi na educação infantil, eu escolhi a creche Boa Samaritana e para a educação fundamental a Escola Municipal Marcionila Alves, ambas na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Para fazer esse estágio, o que é que eu fiz? Eu fiz a observação em sala de aula em outros espaços escolares, realizei entrevista com as professoras, elaborei um plano de aula para a regência e as turmas que eu desenvolvi o meu estágio foi o Maternal 2, na Educação Infantil, e o 5º ano B no Ensino Fundamental 1.
A creche Boa Samaritana, ela funciona das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, atendendo crianças de 6 meses a 5 anos. Dispõe de salas de aula, brinquedoteca e um parquinho. A turma que se deu estágio, como eu falei anteriormente, foi o Maternal 2. A turma possui 12 alunos, com média de 3 anos mais ou menos. E na creche existem algumas mídias, são computadores que ficam na secretaria. E dentro da sala de aula, a professora usa muito o celular dela com a caixinha de som para ampliar o volume para os alunos conseguirem escutar melhor. Ela utiliza vídeos, historinhas, alguns aplicativos. E a Escola Municipal de Ensino Fundamental 1, a Marcelina Alves, ela funciona das 7h30 da manhã às 22 horas. Atende desde crianças de 6 anos até adultos. O horário da noite ele é exclusivo para a EJA. E o ensino fundamental ele se dá no horário da manhã e da tarde. Cada sala de aula tem sua própria biblioteca. O estágio foi realizado no 5º ano B. E a professora ela utiliza o próprio notebook para dar aula, para fazer uma aula mais atrativa para os alunos. O roteiro de entrevista, eu busquei conhecer um pouco sobre as professoras, querendo saber a formação dela, quanto tempo elas lecionam. O curioso é que as duas elas têm a primeira formação em uma determinada área e a segunda formação delas é que é em pedagogia. O motivo por qual elas escolheram o magistério também coincidiu as respostas que eram um sonho de criança e as dificuldades que elas enfrentam durante as aulas, que é essa limitação, porque por mais que você tente buscar as novas tecnologias, você também se sente limitado, se sente preso por não ter esse acesso, essa facilitação, ter acesso. Você se sente tendo que usar seu próprio material para poder dar aula. Também busquei conhecer as tendências pedagógicas que elas utilizam, a importância que elas veem, qual a importância das novas mídias no ambiente escolar e se ela sente alguma dificuldade em usar essas mídias, quais eram as mídias que elas usavam, se os alunos compreendiam melhor o conteúdo com a tecnologia ou sem a tecnologia. E também bateu a resposta das duas, coincidiu, de elas perceberem que com o uso da tecnologia os alunos compreendem melhor. E qual a opinião delas, se elas acham que os alunos preferem estudar com mais tecnologia ou no método tradicional. E ambas também disseram que eles preferem com o uso da tecnologia, eles acham mais fácil, se sentem mais confortáveis em estudar com as novas tecnologias. A vivência do estágio ela foi dividida em 2 escolas e cada escola eu estagiei 25 horas. A observação em sala de aula foi 10 horas em cada uma delas e os espaços escolares, outros espaços escolares foram 5 horas em cada. Foram 5 horas de entrevista com cada uma das professoras e também foi elaborado um plano de aula para a regência e essa regência se deu em 5 horas em cada uma das escolas. Nas instituições de ensino existem dificuldades, mas que as educadoras buscam sempre superar essas dificuldades utilizando as tecnologias pessoais delas em sala de aula. E essas limitações, esses desafios enfrentados durante o estágio contribuíram para o meu desenvolvimento profissional e também pessoal, porque foi um incentivo a não desistir diante das dificuldades. A grande maioria das instituições de ensino público, elas têm muitas limitações sim, e essas limitações não são motivos para simplesmente não avançar, não tentar buscar formas diferentes de lecionar. Então, foi um grande incentivo conhecer, ter essa experiência durante o estágio, que é esse desafio de utilizar as novas mídias, sendo que em muitos casos você tem que usar suas próprias mídias para dar aula. As referências que eu usei aqui nessa pequena apresentação foram Napolitano, Rosa e Zaccarodi. E eu deixo aqui para finalizar uma frase de Paulo Freire.
Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além do saber de pura experiência feito, que leva em conta as necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando ser um sujeito de sua própria história. Muito obrigada.